Seja muito bem-vindo ao canal Radar de Fé. Hoje vamos mergulhar em um dos capítulos mais impactantes do livro de Atos, o capítulo 5. Este é um capítulo recheado de grandes lições para a vida cristã, nos mostrando o poder do Espírito Santo, a seriedade de viver uma vida íntegra diante de Deus e a coragem necessária para pregar o Evangelho em meio à oposição. Além disso, ao final do vídeo, teremos um momento de oração e reflexão para que possamos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas e viver de forma mais próxima ao Senhor. Então, se você já está com a sua Bíblia, abra em Atos, capítulo 5, e venha comigo nessa jornada espiritual. Atos 5 começa de forma muito forte, com a história de Ananias e Safira, um casal que faz uma promessa de vender uma propriedade e doar todo o dinheiro para a comunidade de crentes. No entanto, eles conspiram para reter uma parte do dinheiro para si, enquanto tentam enganar os apóstolos dizendo que estavam entregando o valor total. A decisão deles não foi apenas uma mentira aos homens, mas, como o apóstolo Pedro deixa claro, foi uma mentira ao Espírito Santo. Essa mentira trouxe consequências gravíssimas, e vemos que Ananias, ao ser confrontado por Pedro, caiu morto no chão. Pouco tempo depois, sua esposa Safira também foi confrontada por Pedro, pois continuou na mesma mentira, sem saber do que havia acontecido com o marido. Ela, assim como ele, também morreu imediatamente após sua mentira ser exposta. Esse evento causou um grande temor em toda a igreja e entre todos os que ouviram falar do ocorrido. A morte de Ananias e Safira não foi um simples julgamento humano, mas uma intervenção direta de Deus para preservar a pureza e a santidade da igreja nascente. Este incidente nos mostra a seriedade de manter a integridade diante de Deus, e como o pecado, mesmo que escondido dos homens, não pode ser ocultado do Senhor. Aqui, aprendemos que Deus deseja que a igreja seja um reflexo fiel da sua santidade, e que o engano e a hipocrisia são graves ofensas a Ele. Após esse episódio, o texto de Atos nos leva para um cenário completamente diferente, onde vemos o crescimento explosivo da igreja e a manifestação poderosa do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Milagres, curas e sinais extraordinários aconteciam, e muitas pessoas vinham de todas as partes para receber cura e libertação. Inclusive, uma cena muito interessante é descrita: as pessoas colocavam os doentes nas ruas, esperando que ao menos a sombra de Pedro passasse sobre eles, crendo que seriam curados. Este é um testemunho do grande poder que estava presente na igreja através do Espírito Santo, e como a fé do povo estava crescendo diante de tantas maravilhas. A igreja se reunia com grande unidade no Pórtico de Salomão, um espaço público dentro do templo em Jerusalém. Essa unidade era essencial para o crescimento do movimento cristão, e vemos que mesmo em meio a tantos milagres e sinais, a igreja mantinha uma postura de grande reverência e temor ao Senhor. Este crescimento não se dava apenas em números, mas também em profundidade espiritual. Entretanto, toda essa manifestação do poder de Deus começou a atrair a atenção das autoridades religiosas da época. Os saduceus, que eram a classe dominante entre os líderes religiosos, ficaram cheios de inveja e ciúmes por causa da popularidade dos apóstolos e do impacto que o Evangelho estava causando em Jerusalém. Motivados por esse ciúme, os líderes religiosos prenderam todos os apóstolos e os colocaram na prisão pública. Esse foi um claro esforço para tentar conter o avanço do cristianismo, que, para eles, estava se tornando uma grande ameaça ao status quo religioso e social de Israel. No entanto, durante a noite, algo milagroso aconteceu. Um anjo do Senhor veio e abriu as portas da prisão, libertando os apóstolos. Ele ordenou que eles voltassem ao templo e continuassem a pregar todas as palavras desta vida, referindo-se à mensagem de salvação através de Jesus Cristo. Na manhã seguinte, os apóstolos obedeceram e voltaram ao templo para pregar, como se nada tivesse acontecido. Quando os guardas foram à prisão para buscá-los, descobriram que as celas estavam trancadas e os guardas estavam nos seus postos, mas os apóstolos não estavam mais lá.
Isso causou grande confusão entre os líderes religiosos, que não entendiam como eles haviam escapado. Depois de descobrirem que os apóstolos estavam novamente no templo ensinando o povo, os guardas os trouxeram de volta ao Sinédrio, o conselho religioso judaico, para mais uma vez serem julgados. Pedro, sendo porta-voz dos apóstolos, mais uma vez fez uma declaração corajosa, dizendo: antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele reafirmou a mensagem central do Evangelho, que Jesus Cristo, a quem eles haviam crucificado, havia ressuscitado dentre os mortos e agora era o Salvador e Senhor. Esta foi uma declaração extremamente audaciosa, especialmente em frente ao Sinédrio, que havia sido responsável pela crucificação de Jesus. Os membros do Sinédrio ficaram furiosos com as palavras de Pedro e os outros apóstolos, e alguns queriam matá-los de imediato. No entanto, Gamaliel, um fariseu respeitado e um dos principais mestres da lei, interveio com um conselho de sabedoria. Ele lembrou ao Sinédrio sobre outros movimentos que haviam surgido no passado e que acabaram se dissipando por si mesmos. Gamaliel argumentou que, se o movimento cristão fosse de origem humana, ele também desapareceria com o tempo. Mas, se fosse de origem divina, o Sinédrio não teria como detê-lo, e estaria lutando contra o próprio Deus. Este conselho acabou prevalecendo, e os apóstolos foram soltos, mas antes receberam açoites e a ordem de não pregarem mais em nome de Jesus. Em vez de se deixarem abater pela perseguição, os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. E continuaram a pregar o Evangelho de casa em casa e no templo, sem parar. Esse espírito de perseverança e coragem nos mostra o exemplo de uma fé inabalável e um compromisso firme com o propósito de Deus, mesmo diante de perseguições e sofrimentos. Agora que percorremos todo o capítulo, é importante aprofundar o entendimento sobre os pontos-chave desse texto e como eles se aplicam à nossa vida espiritual e ao crescimento da Igreja. O primeiro grande ensinamento está na história de Ananias e Safira. Este é um dos eventos mais chocantes de todo o Novo Testamento, pois nos mostra que Deus não tolera a hipocrisia dentro da Igreja. A mentira de Ananias e Safira não era apenas sobre dinheiro, mas sobre o coração. Eles queriam aparentar uma generosidade que não estavam dispostos a praticar completamente, e isso trouxe a condenação divina. Isso nos lembra que Deus deseja que vivamos com integridade e verdade diante dele e diante dos outros. É um chamado para examinarmos nossos próprios corações e motivações. Será que estamos sendo sinceros em nossas ações de devoção e serviço a Deus, ou estamos buscando o reconhecimento e aprovação humana? Além disso, a forma como o Espírito Santo estava agindo através dos apóstolos, curando e operando milagres, nos ensina que o poder de Deus não tem limites. Mesmo que hoje não vejamos os mesmos tipos de milagres com tanta frequência, isso não significa que Deus não esteja operando poderosamente. Precisamos acreditar que o mesmo Espírito Santo que estava presente nos dias dos apóstolos está disponível para nós hoje, e que Deus ainda realiza milagres, cura os doentes e transforma vidas. Nossa fé deve ser sólida e esperançosa no poder de Deus, confiando que Ele age em sua soberania. Outro aspecto importante deste capítulo é a libertação milagrosa dos apóstolos da prisão. Isso nos ensina que, mesmo quando enfrentamos oposição, Deus está no controle. Ele é capaz de abrir portas que ninguém pode fechar e de nos conduzir por caminhos que jamais imaginamos. Essa história serve como um lembrete de que, quando estamos no centro da vontade de Deus, Ele cuida de nós e nos protege, mesmo quando parece que todas as circunstâncias estão contra nós. A coragem dos apóstolos, especialmente de Pedro, ao declarar que importa obedecer a Deus do que aos homens, é uma poderosa lição para nós. Vivemos em um mundo onde muitas vezes somos pressionados a comprometer nossa fé ou a ficar em silêncio sobre o Evangelho para agradar os outros ou para evitar conflitos. No entanto, a história de Atos 5 nos mostra que a fidelidade a Deus deve sempre ser nossa prioridade, independentemente das consequências. Os apóstolos estavam dispostos a sofrer,
e até mesmo a morrer, por causa de sua obediência a Cristo. Que possamos aprender com esse exemplo e ser igualmente fiéis em nossas vidas. Por fim, a intervenção de Gamaliel nos dá uma visão de como Deus pode usar até mesmo pessoas fora da igreja para cumprir seus propósitos. Gamaliel, sendo um fariseu, não era um seguidor de Cristo, mas suas palavras evitaram que os apóstolos fossem mortos. Isso nos mostra que Deus é soberano e pode usar qualquer pessoa ou situação para realizar sua vontade. Às vezes, podemos ficar desencorajados quando enfrentamos oposição, mas devemos lembrar que Deus está sempre trabalhando nos bastidores, muitas vezes de maneiras que não podemos ver ou entender imediatamente. Como podemos aplicar os ensinamentos de Atos 5 em nossas vidas hoje? Primeiramente, devemos buscar uma vida de integridade diante de Deus, sem hipocrisia. Que nossas ações reflitam verdadeiramente nosso coração, e que sejamos sinceros em nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Em segundo lugar, precisamos confiar no poder de Deus e crer que Ele ainda age em nossas vidas de maneira sobrenatural. Mesmo em meio às dificuldades, podemos confiar que Deus está conosco e que Ele tem o poder de nos libertar, curar e nos conduzir para o cumprimento do seu propósito. Por fim, este capítulo nos ensina sobre a importância de perseverar na fé, mesmo em meio à oposição. Os apóstolos nos dão o exemplo de uma fé corajosa, que coloca a obediência a Deus acima de qualquer pressão ou ameaça humana. Que possamos ser ousados em nossa fé e nunca hesitar em falar sobre Jesus, mesmo quando enfrentamos desafios. Agora, vamos tirar um momento para orar e pedir a Deus que aplique esses ensinamentos em nossas vidas. Se você puder, feche seus olhos e se conecte ao Senhor nesse momento. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra e pelo poder que ela tem para transformar nossas vidas. Te agradecemos pelas lições que aprendemos hoje através de Atos 5. Te pedimos que nos ajude a viver com integridade, sem engano ou hipocrisia, e que possamos sempre agir de acordo com a verdade do Teu Espírito. Senhor, aumenta nossa fé para crer no Teu poder e nos Teus milagres, e ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Dá-nos coragem, Senhor, para obedecer a Ti acima de tudo, assim como os apóstolos fizeram, e ajuda-nos a perseverar em nossa fé, mesmo diante da oposição. Que sejamos luz neste mundo, proclamando o Teu Evangelho com ousadia e amor. Em nome de Jesus, oramos. Amém.